Você já confiou em alguém que quebrou uma promessa? Talvez um amigo, um parente, ou até você mesmo. E isso te deixou com aquela sensação amarga de decepção, né? Mas e se eu te dissesse que existe um Deus que não quebra promessas? Que tudo o que ele fala, ele cumpre. E neste vídeo, irei citar 12 versículos com promessas de Deus. Então, fique até o final, porque pode ser que um deles seja exatamente o que seu coração precisa agora. Primeiro versículo, livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não age? Acaso promete e não cumpre? Esse versículo já chega como um soco na mentira que às vezes acreditamos. Que Deus esqueceu da gente, que ele mudou de ideia. Mas não, ele não é como as pessoas. Ele é fiel, e tudo o que ele prometeu vai se cumprir. Segundo versículo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20. O Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Isso mostra que todas as promessas de Deus têm um sim garantido em Jesus. E quando você diz amém, você está dizendo, eu creio, Deus. Você se alinha com a vontade dele. Terceiro versículo, livro de Josué, e capítulo 21, versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Se ele cumpriu com Israel, por que seria diferente com você? Quarto versículo, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apegue-se, mesmo quando tudo parece incerto, porque quem prometeu é digno da sua confiança. Quinto versículo, livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Talvez pareça que está demorando, mas quando chegar o tempo certo, você vai olhar para trás e dizer, ele cumpriu tudo. Sexto versículo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mais do que bênçãos aqui, Deus prometeu algo eterno. E se você crê em Jesus, essa promessa é sua. Sétimo versículo, livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Talvez seu coração esteja endurecido, mas ele promete transformação. Ele troca dor por cura, secura por vida. Oitavo versículo, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele promete perdão. E esse perdão não vem com culpa nem condenação. Vem com liberdade. Nono versículo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você tem uma necessidade? Ele tem a provisão. Você tem um vazio? Ele tem a resposta. Décimo versículo, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Descanso, é isso que ele também te promete. Mesmo em meio à correria, ele te oferece paz. 11º versículo, livro de Neemias, capítulo 9, versículos 7 e 8. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, e cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Se ele cumpriu com os antigos, com Abraão, ele também cumprirá com você, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. 12º versículo, livro dos Salmos, capítulo 89, versículos 34 a 37. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios.
De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei. Ele não mente, ele não muda. E quando ele promete, pode confiar, já está feito.